Podcast Recomeçar, porque sempre existe o recomeço, não é não, Fernanda? Ô, Glória, com certeza. Hoje a gente está aqui com um casal de pastores. Gente, coisa linda. Pastor Alexandre Santos, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Pastora Camila Santos, seja bem-vindo. Se apresenta para esse povo aí. Obrigada. Oi, gente, como é que vocês estão? É um prazer, pastor missionário, estar aqui. E eu creio que vai ser um momento histórico, onde almas e vidas serão alcançadas. Assiste, fica ligadinho com a gente. Em nome de Jesus. Sou o pastor Alexandre Santos, estou aqui, convidado para esse casal abençoado. E vamos ver o que Deus vai fazer nesse ato profético aqui. Terão mistérios. Vão acontecer coisas novas aqui agora. Deus vai desenrolar tudo. Eu tô ansioso pelo que Deus vai fazer aqui agora, nesse ambiente, porque Deus nos trouxe aqui a um propósito. Aleluia. E você não pode perder o que Deus vai falar através desse podcast aqui. Vamos lá, pastor? Vamos pra cima. Vambora. Podcast Recomeçar, porque sempre existe o recomeço. Pastor de igreja, lidar com igreja, o recomeçar, ele tem muito a ver com voltar no lugar de partida, tentar outra vez. Então, recomeçar é algo profético. Sim. Por que hoje, pastor, tem tantas pessoas hoje dentro da igreja, mas vazia de Deus? Não conheci o Criador ainda. Eita. Forte. Você lembra quando estava Adão e Eva no jardim? Eva, ela resolveu dar ouvido à serpente. Por que ela vai dar ouvido à serpente? Por que Eva vai ouvir a serpente? Porque ela não lembrou que quem tirou ela da costela de Adão foi Deus. Eita. Quando a gente esquece quem o Criador é na nossa vida, é isso que acontece, a pessoa fica vazia. Ou ela vai apresentar o que vazia? Não é isso, pastora Camila? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que dar ouvido ao Criador. Se eu estiver dando ouvido ao Criador, não tem como eu ser vazio. Entende? Então as pessoas esquecem para o que foi chamado, esquecem quem criou, quem formou. A gente tem que respeitar muito essa ordem. A ordem, o Criador é um só. Nós temos que saber o que nós estamos ouvindo, quem nós estamos ouvindo, porque dependendo do que você vai ouvir, você vai ser cheio, você vai ser vazio. É verdade. Entende? Então é sobre isso, né, pastora? A árvore, realmente, ela é conhecida pelos seus frutos, né? Sim. Então, a partir desse princípio, a gente entende que essa necessidade dentro da igreja não tem como ter outra resposta, é a ausência de Cristo. Então, muitas das vezes, os lugares estão cheios de pessoas, mas sem Deus. Eita. Então, isso aí é bem complexo. E, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas, e até mesmo falando do nosso lado, né, cristão, protestante, elas querem imputar algo. Não, Jesus está aqui. Muitas das vezes só tem pessoas e Jesus não está. Então, essa deficiência vem por isso daí. Então, eu acredito que a ausência de Cristo é algo que é pouco mencionado, porque eles lidam muito com a verdade, né? Se falar isso, lida muito com a verdade. E não é. É a ausência de Deus e por isso essa deficiência aí. Eita. Tem muitos lugares cheios de pessoas, mas vazios de Deus. Vazio Por de não Deus. entender o seu propósito. Eita. Exatamente. Por não conhecer a voz do Criador. Porque quando a serpente falou com Eva, peraí, essa voz aqui é diferente. Sim. Existia um segredo. E esse segredo que existia entre Deus e Adão e Eva não era para ter sido exposto para ninguém. Verdade. Entende? Por que estão vazios? Perderam o direcionamento. Não sabem mais que voz está ouvindo. Não sabem mais qual é a voz que está ouvindo, o que está sendo falado. Né? O que o Senhor Jesus falou? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eita, isso é forte, hein? Elas me seguem. Eu as conheço, elas me conhecem. Que coisa forte. Verdade. Deixou de ouvir a voz do pastor, deixa de ser ovelha. Por isso está vazio. Porque quem é ovelha nunca está vazio. Sim. Quem respeita princípio não está vazio. Aí começa a brigar pelo que não tem que brigar. Começa a ter guerra onde não tem que ter guerra. Começa a ter frustrações onde não tem que ter frustrações. Pessoas querem se colocar em lugares que Deus não as colocou. Também existe isso também. Isso tudo é ausência de Deus. Porque imagina o rei Davi querendo ser sacerdote. Sim. Entende? Então por que Davi era cheio? Porque ele entendia, era cheio da presença, ele entendia quem ele era no cenário. Verdade. Tem gente que não entende quem é dentro do cenário. Eita. Isso é forte. É sobre isso. forte. Aleluia. Pastora Camila. Gente, Fala, vocês meu amor. precisam conhecer essa mulher na internet. E aí a minha pergunta vai para a senhora. O que as pessoas mais se enganam quando veem uma mulher pregando com autoridade no altar? As pessoas, elas gostam de perder lugares e posições, né? A realidade é essa. Então, a briga sempre vai ser pelo poder. Sim. Independente de ser uma mulher ou ser um homem. Se você vê alguém que carrega o poder do Espírito Santo, aquela pessoa automaticamente ali na visão daqueles que têm ausência de Cristo, vai ter aquela pessoa como uma ameaça. Quando, na verdade, Jesus criou a igreja
e a igreja é um corpo e cada um exerce uma função Sim. dentro desse corpo. Então, eu acredito que se as pessoas olhassem, agora eu tô falando de criação, não de homem e de mulher, né? Sim. Mas se as pessoas parassem de olhar para as pessoas de uma forma como estou competindo, as coisas fluiriam melhor, né? E não teria essa divisão, essa questão dessas guerras, dessas rixas. Então, é bem assim. Naquela época, a era patriarcal, né? Então, assim, a mulher não tinha muito direito de voz. Jesus veio e quebrou isso. O maior defensor das mulheres foi Jesus Cristo. Eita! É verdade? Porque É verdade. o maior defensor das mulheres, né? Então as pessoas elas vão defendendo bandeira e vão julgando Jesus. Mas, pastora, o ministério de Jesus foi formado por 12 discípulos, mas era sustentado por mulheres. Sim. Mulheres de garra, mulheres de fé, mulheres que a sociedade condenava, apontava, criticava. E Jesus falou: vem, perdoados estão os teus pecados, vai e segue. Não peques mais, mas vai e segue. E é muito interessante falar sobre isso, porque Forte. Maria Madalena estava ali naquela situação de dificuldade. Jesus entrou, livrou ela, uma passagem bem conhecida. E quando Jesus vai falar que ele vai ao Pai, mas antes ele vai passar por aquele ato de cruz, ele vai pro sepulcro. E só uma mulher foi. Isso aqui é muito profundo. Sim. Muito. Eita. Os discípulos estavam dentro de casa. Deus. Pedro, Tiago e João estavam dentro de casa. E aquela mulher foi. Ou seja, naquela época ainda patriarcal, ela poderia ser apedrejada, várias coisas poderiam acontecer com ela. Verdade. Só que ela falou assim: não, quem me resgatou é digno de eu estar aqui. Quem me resgatou é digno de eu pagar esse preço e correr o risco de alguma coisa acontecer. Então, quando Jesus levanta uma mulher ou um homem, é pra realmente fazer a diferença. Não, então, mas hoje em dia, né, são as rixas. Então, é o poder. Então, é melhor deixar o poder pra Cristo e fazer aquilo que Jesus chamou a gente pra fazer. Eita, que eu diminua e ele cresça. É isso. Com certeza. De E nós verdade. estamos, né, nessa geração. Chegou o tempo das mulheres com Sim. vozes pra falar mesmo. Com certeza. Não é, como a senhora disse, não é competição. Porque a gente não tá pra competir, mas a gente tá pra complementar o reino de Deus. E Nós fomos isso. tiradas da costela. Isso Eu é forte. gosto de falar muito sobre isso, porque assim, eu não poderia deixar de falar aqui, nesse podcast aqui, que recomeçar, né? Sim. Tudo que eu sei, eu sou uma mulher, Sim. né? Tenho 32 anos e tudo que eu sei, eu aprendi com um homem. Então, quando não há espírito de competição, Eita! tem crescimento. É isso aí. Arrepiou aqui. Meu Deus do Arrepiou. céu. Vocês conseguem entender isso aqui? Leva Quando não a tem Jé espírito de Machanda. competição, Sou você já menegaço. reparou que vamos falar sobre o ciclo das mulheres? Sim. Elas gostam de ser... Vamos levantar essa bandeira aqui, por mais que... eu não queria falar muito sobre isso, mas elas gostam de se defender, mas entre elas mesmo, Sim, elas é. se criticam. Sim. Então, a realidade é essa. Então, tudo que eu sei, eu aprendi com um homem. Um homem que olhou e falou assim, olha, tudo que as pessoas disseram que você não chegaria, se você perseverar, você vai chegar. Então, eu vi muito o ministério cristocêntrico no meu esposo. Sim. Entendeu? Porque eu vim do catolicismo, não sabia nada. Eita, Então, assim, pai. entende? Então, ele olhou, viu o potencial e falou assim, você vai chegar. Você quer? Eu quero. O querer também é muito importante. Uau. O querer também é muito... Porque você sabia o que querer efetuar? Eita. Se eu quero, eu posso. Sim. Se eu Se eu quero, eu quero, faço. eu faço, eu consigo, eu Eita. chego. Entendeu? Então, Eu pastora, recomeço. eu não cheguei. Talvez você não tenha chegado porque você não tenha insistido naquele propósito ali. Porque propósito, querer efetuar. Você vai Uau. conseguir, vai chegar, não tem como não De chegar. verdade. Recebe aí, gente. Olha, O essa negócio tarde muito é... forte. Quem julgava o povo de Israel? Débora. Eita. Profetiza. Uma mulher. Uma mulher. Deus levanta as mulheres. Sim. Aí nos dias creio de em hoje, nome de Jesus. Deus levanta as mulheres. Recebe. Eu recebo. Deus vai te levantar. Eu profetizo. Eu creio. Deus vai levantar uma geração de mulheres fortes, como Débora. Eu creio. Guerreira, como Abigail. Lembra de Abigail? Foi usada pra Nabal, mesmo na rebeldia, não morrer, porque Davi ia pegar ele. Sim. Verdade. Davi ia resolver as contas com ele. Davi estava revoltado. O que acontece? Verdade. Ninguém chega na frente da juíza hoje e fala: a senhora não vai me julgar porque a senhora é uma juíza. Vai lá tentar fazer Eita. isso. Ninguém chega na frente de uma policial FEM e fala assim, ó, uma FEM pra ela e fala assim, ó, não vou parar, tá mandando eu parar, não vou parar. Sabe o que é isso? É o Senhor falando assim, eu levantei tanto o homem, mas também respeito as mulheres, porque elas também são coluna. Eita! Elas são coluna. Eu duvido pra nascer um homem religioso que é aquele que diz assim, na minha igreja a mulher não fala. Legal. Você vai estar com o teu processo lá na justiça. Quem vai te julgar é uma juíza. Eu te falar pela aquela boca. Eita! Barachô, menegai. Eu gosto de falar muito sobre isso. Eu gosto de falar, não é porque eu tô aqui, mas é porque nós temos que entender que é sobre Cristo. Então, se Deus usou o corvo,
Tá entendendo? O Senhor usou os animais. Não vai usar o homem e a mulher, que somos imagem e semelhança? É verdade. Imagem e semelhança somos nós. Então isso é religiosidade. Sim. Quando essa religiosidade impera, o negócio fica difícil. Mas quando nós entendemos, e nós somos mais simples, entendemos que é um conjunto, tanto o homem como a mulher formam um corpo, formam uma carne, seja lá como for, uma sociedade, o homem e a mulher formam uma sociedade. Sim. O negócio flui, o negócio vai Amém. avante, vai à frente. Eu creio E a gente nisso. estamos no Outubro Rosa, né? Sim. Ainda tem isso ainda para poder privilegiar elas nesse podcast. Mas mês que vem, vem vocês. E tem mulheres hoje delegadas, Muitas. né? Coisa maravilhosa, Deus levanta. E elas estudaram para isso, estão Sim. lá. É isso aí. Né? Tem aquela frase, lugar de mulher onde ela quiser. Agora eu posso falar a minha? Vai falar pra lugar de delegada. mulher onde Deus quiser colocar. Tá lá onde é. Deus quer colocar, colocou. E aí, vai contender com o olheiro como? Verdade. Né? A gente tava conversando esses dias e eu falei assim, Jesus falou assim no meu ouvido, o lugar da mulher é onde Jesus está. Amém. Né? A gente tava falando sobre Forte. isso, né? Sobre isso. E eu tava estudando a palavra e o Senhor falou assim, minha serva, o que é mais bonito? Um homem adornado com coroa ou um homem sem? Então, você é a coroa. Então, quando alguém... normalmente, o que se tem mais valor? Uma cabeça que carrega uma coroa ou uma cabeça que não tem coroa? É. Então, isso aí é muito profundo. Nós somos a coroa. Aleluia. É o que há de valioso. O ambiente tá profético, pô. Demais. Tá louco. É Tô o que há de sentindo Deus valioso. aqui. É o que há Vai de voar, valioso. hein? Isso aqui é muito importante ser falado porque existem muitas mulheres que enfrentam esse espírito de inferioridade. Sim. E Deus tá falando, não, você não é inferior. Não Você tem tá isso. ali pra trazer o empoderamento correto. Amém. Entendeu? O que é o empoderamento? É o poder. Entendeu? Literalmente é o poder. Entendeu? É o poder sobre a vida do seu esposo, daquele relacionamento que o Senhor preparou pra sua vida. Então você tem um papel, uma função muito importante Amém. de abrilhantar o cenário. É isso Esse é aí. o nosso papel. É porque tem igrejas que a mulher ela não tem direito de fala, não pode Não pregar, Não existe o caso. né? E, Tá na época de Paulo ainda, né? Tá na lei ainda, Sim, né? tá na lei, vivendo a lei. Tá vivendo aquela lei. Mas a partir do momento que eu começo a julgar, eu deixo de ser examinador da lei. Paulo falou Sim. sobre isso. Verdade. Então é muita gente querendo vestir a capa de juiz, né? Mas é pouca gente querendo realmente saber e reconhecer que a sua capa não é de juiz, é de barro. Sim. A nossa capa é de barro. E só existe um olheiro. O que está acontecendo com o povo? O povo está perdendo a direcionamento para o que foi chamado. Qual é a função? Porque independente, se eu trabalho em função do reino, se o reino está ganhando, isso é independente se é uma mulher falando, se é um homem falando, se é uma criança sendo usada, isso é independente. É verdade. Isso aí não vai ter influência. O que acontece? A influência ela ocorre quando há esse espírito de esse egocentrismo. Sim. É o egoísmo. O antropocentrismo, o homem no centro de tudo, eu sou eu faço, eu realizo, eu posso. E não é dessa maneira. É verdade. O negócio não funciona dessa história, entendeu? Mudou tudo. De um tempo pra cá, pode ver que mudou tudo. As mulheres estão alcançando lugares que os homens não estão alcançando. Verdade. Tudo isso por causa da religiosidade. Verdade. Entendeu? Que só leva a pessoa para um caminho estreito. A religiosidade vai para um caminho que não tem nada a ver com o que nós estamos pregando aqui, que nós estamos falando aqui. Então, acho que a Pegando outras simplicidade vias, né? é exatamente isso daí. A simplicidade vai levar a gente além. Eu creio. Entendeu? nisso. O povo está deixando de ser simples. De entender a voz de Deus, independente de onde a voz esteja saindo. Imagina só, vou falar numa simplicidade aqui, não é comparando a nossa criação não, mas Balaão teve que estar ali sensível, mesmo na dificuldade, para ouvir a mula falar. Deus quer falar, só que não tem pessoas prontas para ouvir. Faz como? Que isso, mano. Deus quer falar. Se Deus tomar uma criança aqui agora, estamos falando das mulheres, né? Mas tem muitos lugares, tira a criança daí. E tira a criança é muito mais pura do que eu e você. É verdade. Como é que eu vou tirar a criança daqui, tirar a criança de lá? Não pode no altar, não pode. Lugar de criança na igreja. É verdade. A criança que está fazendo barulho, a criança que está no meio, ela é uma criança saudável. Sim. Vamos regular o barulho? Vamos. Vamos trazer a criança para a salinha? Vamos. Mas enxergue ela como uma criança, como um futuro pastor, Sim. uma futura missionária, um futuro profeta, uma futura Eu profetisa. creio nisso É verdade. Entendeu? Então tá faltando essa sensibilidade no povo. A verdade é essa. Forte. Eita. Pastor, teve algum momento do seu ministério, da sua vida, que você precisou recomeçar? Muitos. Cada dia que eu olhava dava errado, eu estava recomeçando. Eita, glória. Muitos. E o Senhor falava assim, ó, volta e faz tudo o que você fez ontem. E você faz de novo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando é o teu amanhecer? Porque eu venho lá, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. O negócio é resiliência, o negócio é disciplina.
Ser disciplinado dá trabalho, não é pra qualquer um recomeçar. Sim. Não é pra qualquer um guerrear, é só pra quem realmente é de guerra, realmente pra quem é guerreiro, É de verdade. batalha. Sim. Realmente quem entende pro que foi chamado o ideal, porque o Senhor te coloca na fornalha e não fala, tal dia eu vou te tirar dela. Tá. Tal hora eu vou te tirar dela. Te permite ir pra uma cova, ele não te dá a data que vai te tirar da cova, ele quer ver quem você é dentro daquela cova. Meu Deus. Davi é recomeçar. Davi estava saindo de lá das malhadas para levar comida para os irmãos, né? Abandonado, ninguém queria saber dele. Quando ele chega lá, ele falou: opa, hoje é o dia de recomeçar, mas eu vou recomeçar diferente. Tem um Aleluia. gigante ali que há uma oportunidade, porque ele ouviu dizer que quem derrotasse aquele gigante, a família ser isenta de impostos, ia casar com a princesa. Ele falou: opa, aqui é uma oportunidade, aqui é um Sim. recomeço. Não é isso, pastora? Verdade. Fala um pouco sobre essa oportunidade. Oportunidade muito grande. Ele falou assim, da vida que eu vinha, se eu tenho a oportunidade de fazer diferente, eu vou fazer. Esse é o maior problema das pessoas, né? Vê a oportunidade de cara e fala assim, não, eu tô com medo, é muito grande esse gigante Sim, aí. isso. Esse problema é muito grande, eu não vou ter suporte nem preparo pra poder enfrentar. Imagina se Davi fosse parar pra poder analisar isso. As pessoas julgam, falam muito sobre Davi, né? A forma que ele derrubou o gigante, mas antes do gigante teve muito urso e muito leão. Eita, Porque o gigante grita. É verdade. O gigante fala, vou te matar. O gigante olha pra você pequeno e começa a rir na sua face. E o que você faz nesse Quem momento? você vai ser, né? Só que tem que Davi, além dele ter a unção de rei, ele não foi pra lá de qualquer maneira, Samuel ungiu ele rei, né? Ocultamente, sem Saul saber, eu percebi que Davi também ele exerceu a função de profeta, não tinha a unção de profeta. A unção de Davi é a unção de rei, mas entenda, na atitude, quando ele fala assim, ó, tu vens a mim com lança e escudo, a palavra tem poder. Aleluia. Tá lá, Eita. machúria. A palavra faz você recomeçar, É verdade. entendeu? Se tu falar, amanhã eu vou acordar mais forte, tu vai acordar. Ele falou assim, ó, tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendeu que o gigante estava afrontando o povo de Deus. Então a palavra tem poder. O Senhor falou assim, lá de cima, Deus, ó, esse é meu filho, esse é meu filho. Sim. Esse entendeu para que foi chamado verdadeiramente. Olha lá, eu não falei que ele não ia recuar? Eu não falei que não há espírito de covardia nele? Eu não falei que é corajoso? Olha lá o negócio. Não tem outro jeito, eu vou ter Sim. que dar a vitória para ele. Eu tava em casa, o senhor falou para mim assim, ó, para mim e para minha esposa, né? Foi. Vamos colocar na televisão, vamos fazer um podcast nosso. Olha o nosso podcast. Um microfone desse, eu vou falar ao vivo para você saber É que esses verdade. vídeos que tá aí que você assiste é desse jeito, porque Deus trabalha com a fé. É um verdade. microfone desse aqui que eu peguei emprestado com um amigo, sem fio, pastor. Eita. Coloquei ele ali, tá sendo gravado aquela coisa, aí eu e ela, quando está gravando ali, como se estivesse falando com vocês. Agora, olha que olha o negócio acontecendo. Olha o cenário verdadeiro. O senhor falou, filho, tu imaginou? Tu usou a fé? Aconteceu? Agora- Foi ou não foi? Agora é pra valer. Vou usar lá o meu filho, vou tocar lá no meu filho Dá um recomeçar. passo que eu dou o chão. Deixa eu recomeçar isso, E é Deus fé. bateu uma laje e colocou um chão de concreto. Eita, Jesus. Deus é Entendeu? lindo, Dei né? o passo, o senhor falou, peraí que eu vou colocar o piso pra você. Vai lá, meu filho. E pastor, essa isso aqui fé. é muito forte, o que o pastor falou, porque Davi pronunciou assim, hoje mesmo o Senhor vai colocar a tua cabeça nas minhas mãos. Eita, Tem coisa que amanhã. Deus não vai fazer amanhã, tem coisa que Deus vai fazer pra agora. Peguei. Ai, que amanda É o tempo chegado. Tem pessoas aguardando assim, mas Senhor, eu tô aguardando há tanto tempo. Quando você determina, é o agora. Então, o céu tem a maior prioridade em te honrar no hoje. Sim. Tem pessoas que Reage. passam tanto tempo aguardando, esperando. Aí vem a frustração, vem o cansaço, vem o desânimo. Aí Deus já falando, tá te faltando a ousadia de Davi. Eita. Hoje mesmo o Senhor, quando você passa uma guerra que você não consegue, você olha pra aquela guerra e você sabe que não é sobre você, que é sobre o céu, você fala, eu realmente não tenho poder, mas o céu vai colocar a tua cabeça nas minhas mãos. Então eu creio que quando você determina algo, o céu reage ao seu favor. Eu creio nisso. Então Deus, falta Deus, essa você determinação. Tem que ter determinação pro céu reagir. Oração, né? Eu oro e o céu o quê? Reage. Ele vai Tem reagir. coisa que só Deus pode Meu fazer, né, Deus, pastor? recebe É aí. ação e reação. Jesus. Oração é isso. Eu vou fazer essa pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta. Então esse é o motivo de ter tantas pessoas frustradas? Com certeza. De verdade. Falta de fé. Não usa. Olha só, vamos falar sobre esse negócio da profecia, esse negócio da fé, o recomeçar. Recomeçar. Ezequiel, vale tá cheio de osso seco. Ezequiel, verdade. E levou o Senhor Ezequiel em espírito. Primeiro, as pessoas que estão dentro da igreja estão muito na carne. Eita, Não estão em Jesus. espírito. E Ezequiel, vamos comigo? Vamos. Não é para um shopping.
Não é dar um rolê na Barra. Aleluia. Não é no Outback, é no Vale. Por que no Vale? Porque o nosso Deus é um Deus rico. Eu tô sentindo Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Samagai. Por que ali no Vale? Porque o Senhor falou, eu quero te mostrar o lugar de recomeço. Eu quero mostrar pra vocês, que é uma coisa muito forte, meu pastor, que independente da sua situação difícil, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, nada é impossível pra mim. Mas como é que é isso, Deus? Primeiro eu quero saber se tu crê, Ezequiel. Crê tu que eu posso reviver esses ossos? Olha que coisa forte. A pergunta. Aí ele, creio, Senhor, achando que Deus ali ia fazer tudo por ele. Achando que só porque ele crê, ele acredita, Deus já ia começar a agir. O Senhor falou, não, se tu crê, profetiza você. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus não fica assim, ora por mim. Sobe aí, grita meu nome no monte. Quem tem intimidade com Deus vai pra guerra. Aleluia. Vai pra luta, profetiza. O Senhor falou, Ezequiel, o movimento é o seguinte, está na tua vez agora. Vamos profetizar, filho? Vamos, porque através da tua profecia eu vou te honrar. Começa. Aí ele começou, ossos... você não pegou. Aleluia. Você não pegou, aleluia. Eu não sei o que você quer pra sua vida antes do ano findar. Aleluia. Mas vou dizer pra você que tá em casa nos assistindo, antes do ano findar, se tu abrir essa tua boca de profeta com fé, tu declarar sobre acerca do Deus de Israel, falar pra Deus, eu creio em ti, vai acontecer. Tu pode ter certeza que amanhã tu vai estar mandando uma mensagem pro podcast recomeçar. Aleluia. Falando assim, ó, marca aí que eu tenho que contar um testemunho do... Aleluia. Tu vai mandar mensagem, porque o nosso Deus é assim, ele faz o negócio de repente. Verdade. Da noite pro dia o negócio muda assim, ó. O então é haja mais de Deus. o haja de E ele tem poder pra isso. Ele o tem haja poder. de Deus. Então profetiza. Não deixe de profetizar. Sabe como eu acordo todo dia? Eu vou falar pra vocês. Todo dia eu tenho meu tempo com Deus. Todo dia eu tenho aquele tempo separado ali com o Senhor. Eu coloco meu pé direito no chão. Já, de verdade, é minha fé, meu pé direito, levanto as mãos, ela vê, eu sento na cama, tá tudo bem? Tudo bem, eu sento na cama, coloco o pé direito no chão e falo, Senhor, hoje será o meu melhor dia. Amém. Hoje eu vou receber tal profecia que o Senhor falou comigo, vai se concretizar hoje. Aleluia. Deus, hoje eu vou receber ligações. Deus, hoje o Senhor vai soprar um vídeo de modo surpreendente, sobrenatural, algo que eu não imaginei vai acontecer, porque eu acredito que vai acontecer. Eita. Porque eu já acordo profetizando, eu vou dormir profetizando. Se você crer, se tu profetizar, colocar a fé em ação, liberar a palavra. O que é a palavra? É o verbo é quem? É ele. Eita! O verbo é ele que faz acontecer. O que o verbo faz na frase? Da ação. Então é ação. Deus quer contar contigo para isso. E o nome disso é chave, né? Jesus falou assim, olha, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Sim. Mas para ser ligado, para você ligar na terra, para ser ligado no céu, eis que eu te coloco na tua mão uma chave. Então tem chave que Jesus coloca que é acesso espiritual. Jesus. Você liga aqui e vai direto lá, entendeu? Aleluia, é acesso mesmo. Não é todo mundo que carrega essa chave, não. Então as palavras são chave? São chaves. As palavras são chave. São chaves. Chave mestre. Entendeu? Eita, Jesus. E a chave você precisa ir lá e exatamente, como é que é pra virar, Tem que né? virar a chave. Tem que virar Não, a pastor? chave. A chave vira hoje. É isso aí. Já virou em nome de Jesus. E é acesso espiritual e terreno, né? Porque a gente vive em dois planos, né? Sim. A gente atua ali no espiritual e no terreno também. Eita, então Pedro glória. tá ali na ligação, tá naquele mistério. Jesus falou, tô te dando uma chave. Por quê? Porque eu acredito no que você carrega. Amém. Entendeu? Então isso também é muito importante. Quando Jesus acredita na gente, também é muito valioso. Vou te dar uma chave, o que você falar aqui, eu vou ligar. E o que você desligar aqui, ou seja, está te dando poder. Essa chave que Jesus coloca na sua mão, que é uma chave de acesso, ela te dá poder pra você ligar e pra você desligar também. Então, tolo é quem sai do teu lado, não é verdade? Eita, Jesus. É verdade. Vamos falar sobre isso. Falou sobre isso aí. Tolo é quem sai do teu lado. Já sofreu abandono Se Deus no te deu uma ministério? chave, se Deus te colocou uma chave. Ingratidão? Poxa. Eu vi esse cenário na Bíblia acontecer. Só que a palavra estava lá em Gênesis dizendo assim, ó, e em ti, Abraão. Serão benditas. Não foi e em ti, Ló. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Né? Será a nação. A promessa estava sobre a vida de Abraão. Mas aí, diz que a terra começou a ficar apertada devido à prosperidade. Houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aonde tem briga, Deus não está. É verdade. Sim. O que teve que acontecer? Uma separação. Aquele que tem certeza da promessa senta e fala, eu sou a chave. Eita. É isso aí. Ele me deu a chave, ele falou comigo, eu saí da minha terra, da minha parentela, sentou e falou, aí Ló, escolhe. Tu vai pra direita, eu vou pra esquerda. Se for pra esquerda, eu vou pra direita. Nós entendermos. Quem carrega a chave de acesso sabe que aonde Deus te levar, tu vai prosperar. É verdade. Aonde Deus te colocar, tu vai frutificar. E pessoas que estão à sua volta também. Aleluia. Forçanda, serão alcançadas através da prosperidade que cai sobre a tua vida. Tem pessoas que são abençoadas até hoje por causa da sua vida. Aleluia. De verdade. Né? Aí eu vou pra tal igreja, eu vou te abandonar, eu vou pra tal lugar. Tá perdendo, querido.
Não sabe o que está perdendo. Muitos deles por estarem, vou voltar lá no início da conversa, vazios de Deus. Eita. Não entendi. Eu quero ser, tu quer ser, mas será que Deus quer que você seja? Sim. Eu quero estar, você quer estar, mas será que Deus quer que você esteja? É sobre isso aí. É forte, hein? Demais. Eita. Muita coisa. E tem pessoas que você precisa dar o direito de escolha. Sim. Você precisa dar essa carta de escolha para pessoas. Sim. Né? Você não pode ficar ali porque, mas é porque vem comigo há muito tempo, porque caminha comigo há muito tempo, porque me conhece desde tanto. Que eu caminhei desde 2009, tá do meu lado e vem. Não, você precisa... Quando você entende que a pessoa não compartilha mais do mesmo ideal e pensamento que o seu, você precisa dar essa liberdade para ela tomar a atitude dela. Porque tem pessoas que às vezes ficam ali, refém de gratidão do seu lado, mas não tá compartilhando mais do mesmo ideal. Sim. Então, existe pessoas que caminham na mesma direção, mas não no mesmo propósito. Eita. É o livre-arbítrio, pastora. Entendeu? Então, às vezes, a direção é a mesma. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Pastor, a direção é a mesma, mas o propósito é diferente. Posso Entendeu? falar sobre isso? Pastores de Como gado e Meu pastores de Deus. ovelha. Há uma grande diferença. Desceu Entendeu? algo aqui. Ló tava preocupado com isso Entra. daqui. Desceu, posso falar? Recomeçar? Estamos aqui no podcast, é isso? Recomeçar. Sim. É Recomeçar. É livre-arbítrio? Eu acho que teve um anjo que era de luz, Lúcifer, ele teve o livre-arbítrio dele. É verdade. E eu conheço um Deus todo-poderoso, o Supremo, que sentou e cruzou os braços. Enquanto Lúcifer fazia o que lá em cima? Rebelião. É verdade. A rebelião vem para limpar a nossa igreja. Pastores que estão nos ouvindo. Rebelião vem para limpar a nossa igreja. Rebelião é uma bênção, não é uma maldição. É verdade. A rebelião vem para tirar os fracos do nosso lado. A rebelião vem para arrancar do nosso lado os que estão prontos para nos trair. O que o Senhor verdade. faz? Usa Lúcifer como Usa uma mesmo. ferramenta. Aí tu acha que um Deus onisciente, onipotente, onipresente não sabia o que Lúcifer estava fazendo? Desde o dia que eu te criei. Só que tem que Deus tinha um plano em recomeçar. Oh, Recomeçar glória. aonde? No Éden. É. Glória. Recomeçou aonde? No Éden. Fez quem? Eu e você. Eu vou Aleluia. mostrar para Lúcifer que essa traição dele lá em cima também está incluído no meu propósito. E eu sou um Deus tão poderoso que eu não tenho medo de recomeçar. Como eu não tenho medo de recomeçar, você também não pode ter. Aleluia. Vou fazer o homem do pó da terra, oh meu Deus, o boneco de barro. É verdade. Vou soprar o fôlego de vida ao homem. Meu Deus, você é amigo do homem. Entende isso? Se Deus recomeçou, quem somos nós para não recomeçar? É verdade. Isso aí. Se o Senhor isso? deu, fachanda, se o Senhor deu direito, livre-arbítrio a Lúcifer, quem somos nós para não dar direito e livre-arbítrio para quem está do nosso lado? Às vezes você olha no olho da pessoa, tu sabe que ela vai distrair. É verdade. Tu olha nos olhos dela assim, ó, tu sabe que ela vai distrair, tu sabe que o ideal dela é outro, você sabe que ela quer tá ali porque quer arrancar alguma coisa de você e depois quer ir embora, entende? É verdade. E o Senhor não prendeu o anjo de luz, deixou fazer o que queria fazer. 1/3 da conclusão, 1/3 da cauda do dragão desceu. O Senhor falou: agora eu limpei o céu. Vem só os fiéis, Miguel, guerreiro, e houve guerra no céu. Pensa que Deus estava fora, Deus já tinha um plano B. Deus não estava fora desse negócio, não. E quanto luz. E você imagina um Deus cego? Não. Imagina o nosso Deus enganado? Não. Ai, meu Deus, eu fui Nunca. traído. Quem é cego e enganado é o homem quando não está na visão, não jejua, não ora. É isso aí. Pegou essa visão desse negócio? Então, se o Senhor recomeçou, quem somos nós para não recomeçar? E Gideão falando, né? Muito é o povo que está... Olha o Senhor. Eita. Muito é o povo que está contigo. De verdade. Tem muita gente do 32 seu lado. mil. 32 Venceu só mil, com 300. só 300. E o Senhor falou pra mim, Gideão e sua tropa canina. Meu Porque Deus. eles descem as águas como cachorro, bebe aquela água ali naquele desespero. Deus tá falando, é com os improváveis que você vai vencer a batalha. Glória. Então, nós vencemos batalhas e guerras com os improváveis. Com aqueles que ninguém dá nada. E os outros? Outros é covarde, muitas vezes tem status, tem aparência, Poses, mas está né? pronto e apto para poder te Poses. trair. Então, às vezes, a gente está cercado de muitas pessoas que não vão fazer, não vai nos fazer chegar no propósito. Pelo contrário. Eles vão embarrear, vão colocar barreiras. Por isso que o anjo descia e falava, muito é o povo que está contigo. Já reparou que muitas vezes Deus fala assim, olha, enquanto essa pessoa não sair da sua vida, você não consegue avançar. Então, tem ciclos da nossa vida que só muda quando Deus faz uma limpa. Amém, Jesus. Então esse é o motivo de Deus escolher improváveis? Sempre, Muita coisa. sempre. Pra tudo. Quem era Davi para ser o pai? Um improvável. Quem era José? Improvável. Quem era Esther? Ebed-Meleque. Um improvável. Ele faz isso Um pra improvável. nos impulsionar, então, né? Pra dizer, agora vai. O próprio Jesus não tem aparência. Sim. Cadê as Verdade. vestes reais dele? Cadê a coroa dele? É. Tanto que na cruz colocaram o quê? Uma coroa de espinhos, não é isso? Sim. Os improváveis. Meu É tudo Deus. muito óbvio, mas a ausência de Deus não deixa as pessoas verem a sua glória. Enxergarem. Os É. improváveis. Sabe, pastor, sobre os improváveis? Ebed-Meleque era um etíope.
eunuco. E Ebed-Meleque é usado para poder arrancar Jeremias de uma cisterna cheia de lama. Porque tem gente que não conseguiu te matar, então vai tentar sujar o Senhor. Sim. Então Jeremias está naquela cova cheia de lama. O que acontece naquele cenário ali? Deus levanta Ebed-Meleque por quê? Porque o rei do momento, o rei Zedequias, não fez nada. Tem momento da nossa vida, pastor, que nós vamos achar que quem vai fazer é aquele que é grande, aquele que tem a coroa na cabeça. Era rei, Sim. tinha coroa na cabeça, tinha anel no dedo, tinha as vestes reais, mas ao invés de proteger Jeremias, entregou Jeremias aos príncipes. Aqueles mesmos que o Senhor ajudou são os mesmos que vão te entregar. Sim. Só que Deus sempre vai criar um acesso para poder trazer um livramento para a sua vida. Aleluia. Sempre vai se levantar um Ebed-Meleque falando assim, ó, o que fizeram com Jeremias está errado. Deus não está nesse negócio, tá entendendo? Então eu creio muito nisso. Eu espero, a gente olha para cima assim, fala, Deus, como é que vai ser? A gente imagina, vai vir daqui, não vem. É verdade. Aí vem daqui. Aí vai vir daqui o livramento, não vem. Aí vem de lá, porque Deus sabe trabalhar, pastor. É verdade. E sabe por que Deus deixa muitas coisas ocultas na nossa vida também? Deixa no secreto ali? Para muitas das vezes a gente não abrir a boca, a gente atrapalhar o projeto de Deus. Sim. Tem coisa que Deus deixa a gente achando que não vai ter solução, que não vai ter saída, que não vai ter recurso. Imagina Jeremias dentro daquela cisterna, vai sair por onde? Só que quando ele olhou para cima, estava Ebed-Meleque. Oi, Jeremias, toma corda. Glória a Eita. Deus. Tá entendendo? Deus vai nos tirar de muita cova com lama, que nos jogaram muita cisterna com lama, que não era para nós estarmos e nos colocaram lá. Amém? Deus é Deus que apresenta pessoas, pastor? Muita coisa. A tempo todo, a todo momento. Falo de novo, no secreto. Davi não sabia nem quem era Samuel. Foi no secreto ou não foi? Foi no secreto. Teve que ser no secreto. Tem coisa que Deus tem que fazer no oculto. Glória a Tem Deus. coisa que Deus tem que fazer. Deus apresenta pessoas, está aqui. Ó. O recomeço de Deus é com as suas vias. Ele cria tudo. Não é isso, pastora? Acessos, caminhos, portais, pontes, engrenagens. O Senhor coloca porque ele precisa colocar o motor para andar. O carro tem que andar. Nós somos potência na mão do Senhor. Somos flecha na mão do arqueiro. Eita. E quando lançada, fere o ego de muita gente e quem tá na ligação recebe de bom agrado. É. Entendeu? Então, somos carros potentes. Somos máquinas na mão do Senhor. Então, quando o Senhor coloca pessoas numa mesma ligação, numa mesma fiação, as coisas avançam. Lembra de órfã e Noemi? Ruth, órfã e Noemi? Uma não tava apta para viver Sim. aquele É novo verdade. tempo. Ruth falou para Noemi, eu sou tua engrenagem e você é minha, vambora? Vambora. Vamos voltar para a terra de origem, Eita. você vai comigo e lá as coisas aconteceram. Então, pessoas no mesmo propósito podem estar em caminhos diferentes, mas quando Deus liga assim, Deus fala, vou colocar no mesmo caminho, porque o propósito é o mesmo, entendeu? Então, por isso que tem pessoas que Deus te apresenta de longe. Sim. Por quê? Porque o propósito é o mesmo. Quando Amém. que, às vezes, tem pessoas na mesma direção com propósitos diferentes. Então a senhora está dizendo que não adianta estar junto se não Não. está no mesmo propósito. Não. De verdade. O Senhor sempre vai separar. A separação é de Deus. É a seara. É a seara de Deus. O dono da ceifa vem e ele arranca. Às vezes a gente fica naquela dependência emocional. Sim. Né? Não, essa pessoa não pode sair do meu lado. Se essa pessoa sair do meu lado, Acabou tudo. A empresa acaba, o ministério acaba, o ciclo familiar ele vai ser rompido. Vai por água abaixo. Deus está falando, pelo contrário, quando essa pessoa sair, Aí que é eu que eu vou recomeço. ligar o teu foguete, você vai decolar. Então não é perca, é livramento. Exatamente. Tem coisa que E é desde quando os servos do Senhor perdem? Nunca. Deus não vai colocar a sua noiva para perder jamais. Amém. Eita. Glória a Deus. Que é Aleluia. isso? Tá profético demais isso aqui, irmão. Demais, a gente aprende. Deus apresenta pessoas? Apresenta. E também apresenta situações. É verdade. O gigante foi uma oportunidade. Sim. Não é isso? Davi, sendo vendido pelos irmãos lá, largado pelos irmãos lá, tá apacentando as ovelhas, foi oportunidade. Porque o Senhor lá de cima falou, se Davi tá bom, assim, brabo, cuidando das ovelhas do pai dele, Jessé, os irmãos não estão dando a mínima. Tu imagina o que ele não vai fazer lá no meu reinado. Eita, Jesus. Tá entendendo? Moisés estava ali. Situação também. Tá apacentando as ovelhas de Jetro, não era nem dele. Se ele tá dedicado a apacentando as ovelhas de Jetro, a placa lá, pastor presidente, vinha Jetro. Mas quem apacentava? Moisés. Eita. Pastor presidente era Jetro, mas quem apacentava? Moisés. O Senhor olhou pela atitude de Moisés e falou, esse é o libertador de Israel. Mas o Egito gritava que Moisés era o assassino. Meu Deus. O Senhor falou, vai voltar pra lá, vai recomeçar, Moisés. Porque você saiu fugitivo, eu não aceito você fugitivo porque você é libertador, tu não é assassino. Aleluia. Eu conheço o teu potencial. E Moisés volta. Volta contrariado, mas
convenhamos, né, pastora? Vida tranquila, estabilizada. Do lado do seu sogro, sacerdote Vou voltar vigiando. a falar pra problema. Bem, mas Deus é especialista em colocar a gente nos problemas pra recomeçar tudo. É verdade. Aonde tu não quer recomeçar, ele faz você E nem recomeçar. todo adjetivo que as pessoas imputam sobre você é a sua verdade. Às vezes eu fico assim, gente, as pessoas. Forte. Porque as É pessoas. forte. Porque quem era Davi? O bastardo. Ai, quem era. Quem é essa lourinha? A metidinha. Aquele ali. E esse aqui? O erro do ser humano, né? Não dá oportunidade de conhecer as pessoas. É verdade. Então, Julgam eles logo vão sempre falar, dar a sua opinião na frente e depois vão... Muitas das vezes não querem nem saber quem você é. A realidade é essa. Sim. A grande verdade. Então, é muito forte Quando isso eu que você falou. conheci, eu olhei e pensei em uma coisa. A sua mente te sabota. Tu sabia? É verdade. Eu pensei, ó, até no tamanho, sabia disso? Tem gente que encontra comigo no monte, nossa, parece que o senhor é grandão nos vídeos, agora eu tenho que saber. É verdade. Ai, parecia o poço de soberba quando eu olhei assim, mas depois eu vi que o senhor é humilde, né? Eu falei, Graças irmão, a isso aí. Deus. Já viu essa frase? Parece, nem tudo que parece gente. Nos meus Deus vídeos eu faz, falo né? muito Não é? fervorosa, né? E aí eu fiz há pouco tempo uns vídeos mais calmos, mais tranquilos. E aí a pessoa me mandou um direct assim, a menina falou assim, gente, ela fala manso. Eita! Marília elas- Mendonça gosta. Nossa. Elas imaginam assim que eu falo, meu, tá Só o é tempo esse todo. tempo. E não é assim, né? Tem momento pra tudo. O que acontece ali, pastora? Deus toma ali numa força ali, né? Eu tava falando com a Fernanda uma coisa muito importante, muito engraçada, e é muito profética também, né? Isso, por algum tempo na minha vida, foi algo que eu me perguntava muito. Sim. Nossa. E eu lembro que eu falei, Senhor, as pessoas não dão oportunidade de conhecer. Elas estão aqui pra poder criticar ou pra elogiar, né? E quando você tá exposto na internet, você tem que estar sujeito a esse tipo de opiniões, crítica, né? Exatamente. Verdade. E uma vez, o meu esposo tava numa live, eu tava me arrumando, nós íamos pra matriz, e dentro do banheiro eu falei assim, Senhor, eu li um comentário, eu tava num dia um pouco fragilizada, e aquele comentário meio que me magoou, assim. Mexeu comigo e eu, na oração ali, eu falei, Deus, por que o Senhor me usa desta forma? Porque isso era uma pergunta que antes eu nunca tinha feito, né? E já há muitos anos que eu ministro dessa forma. Só que as pessoas conhecem agora porque tá exposto na internet. Sim. E aí eu lembro que ele, numa live, Deus estava tomando ele em um ato profético ali para pessoas, revelação. E aí Deus falou assim, minha serva Camila, eu falo contigo. Quando falou Camila, aquilo já me chamou a atenção. Eu tava dentro do quarto me arrumando. E aí ele falou assim, falo eu contigo. Você acabou de me orar me perguntando por que eu te uso dessa... E ele na sala. Em cômodos totalmente separados. Você acabou de me perguntar por que eu te uso assim. Lembra tu de Josué, quando deu uma ordem pra ele pra rodear as muralhas? O que eu falei no final pra ele? E aí eu me atentei, eu falei, Senhor, o Senhor disse que era pro povo gritar porque o Senhor estava dando a cidade. O Senhor falou, pois bem, toda vez que eu te usar sobre este ato, eu estou derrubando muralha na vida de pessoas que não têm poder na voz. Aleluia. Eu estou quebrando correntes, estou despedaçando todo jugo. Não mude a maneira que você ministra, não mude a maneira que você prega, porque estou te usando com autoridade, né? Estou ali trabalhando na vida daquelas pessoas que realmente estão prontas para receber. Muitas das vezes as pessoas não têm força e Deus quer usar a sua força para poder também resgatar outras vidas. Aleluia. Marcou, né? Forte. E aí eu nunca mais, desse dia em diante, nunca mais. Eu falei assim, Senhor, o Senhor já me usa assim mesmo, então vai, e é isso. Porque o diabo quer calar nossa voz, né? Sim, sim. O que o senhor acha que ele prefere? Alguém calado ou alguém glorificando? Glorificando. Quando alguém está em estágio de depressão, ela grita ou ela se esconde? Se esconde. Fica calado, escondidinha num canto, trancado num quarto. Então, enquanto ela está gritando, pessoas estão saindo da depressão, que a mensagem Sim. toda hora chega pra gente no Instagram. Verdade, muitas. Pessoas estão saindo do estágio de que eu queria me matar, não vai se matar mais, Verdade. suicídio, não vai se suicidar mais, Isso é entendeu? muito Glória a Deus. Através do nosso grito. Então, aonde nós gritamos é onde cadeias quebram na vida de pessoas. E quem tá ali para criticar, interessante, também tá preso. Sim, verdade. Tá Quem te cativo. critica tá preso e tá te pedindo ajuda, entendeu? É um pedido de socorro. Independente do motivo pelo qual ela tá te criticando. É verdade. Aleluia. A verdade é essa. Posso fazer uma pergunta para os dois? Pode. Vamos lá. Eu vou mandar a vamos pergunta lá. e aí Tá. eu quero ouvir dos dois, amém? Tá. Qual foi o sim que você deu para Deus que mais te custaram? O sim Qual foi o sim que você deu para Deus Que mais te que custou? mais te custou? que mais custou.
que custou vocês dois, Que né? mais doeu na gente, né? A pergunta é Isso uma aqui, pra... Eu tudo quero a bem, resposta pros Senhor. dois. Eu vou deixar ela começar. Isso. Vai, pastor. Eu vou ser cavalheiro. Olha, Rangel. Olha, Rangel. Bom, a gente não tem como não falar de ministério, né? Sim. Então, muitos anos no ministério. Eu acho que o maior sim que custa para nós seres humanos, no caso para mim, é perdoar pessoas constantemente que estão sempre prontas ali para poder te apunhalar. Forte. Entendeu? Porque o ministério vai te exigir isso, porque não é sobre elas, é sobre você. Entendeu? E vice-versa. Então, o ministério, ele te exige uma maturidade que no dia a dia, eu como Camila, eu tinha uma dificuldade. Então, eu como pastora Camila, eu tenho que ter uma maturidade, né? E o ministério vai me exigir isso. Então, com o tempo, Jesus vai nos ensinando, vai nos amadurecendo, e ele vai falando, essa pessoa aqui não tem a força que você tem. Então, libera esse perdão aqui. Sabe, Paulo, seja fraco para ganhar os fracos, e seja forte, mesmo sem força, para você ganhar os fortes. Então, sobre o perdão, é o que acho que prende muitas pessoas, né? Dentro da igreja. Muito. Né? Porque não consegue liberar, não consegue pedir, tá naquele peso ali, naquela sobrecarga. Então, pra mim, é o que mais me doeu, mas também é o que mais me ensinou. Porque se hoje eu sou o que eu sou, é porque eu aprendi isso. Renúncia, Amém. né? Renunciar. Renúncia, né? O Deus- sim é renúncia. Deus é tremendo. A pergunta, né, veio de modo assim, né, para nós dois, né? Bem coletiva. Mas é como eu falei, ela é bem peculiar, né? Sim. É verdade. É relativa, assim. A minha resposta é a seguinte: Deus teve que rasgar meu sonho. Só que acontece, Deus rasgou esse sonho, e ele rasgou esse sonho, ele não me explicou o sonho que ele tinha pra mim. Eu tinha um sonho, eu lutei por esse sonho. Sim. Eu fui atrás dele, eu dei meu jeito, eu me virei, eu estudei, eu corri atrás. E depois eu dentro desse lugar, tudo se cumprindo, Deus foi lá e entrou e rasgou tudo. Verdade. Tudo, passei, fiz prova, enfim, para me apresentar o ministério. Hoje, eu entendo, aqui no podcast Recomeçar, que o meu sonho era muito pequeno, mas na época não. Sim. Eu tive que dar um sim, não entendendo um não. Eita. Meu Deus. E é aí que tudo começou na minha vida. E é aí que Deus começou a trabalhar, é aí que Deus começou a moldar esse vaso. É aí que Deus começou a fazer isso há 17 anos atrás. Porque sempre vai ter aquele momento que Deus vai te confrontar, o momento do confronto. Sim, sim. É verdade. Não adianta, ele vai chegar para todo mundo. Se não chegou para você que está nos assistindo, ele vai chegar. O momento do confronto, ele vai chegar. É verdade. E é bom você estar preparado quando Deus estiver te confrontando. É verdade. Porque o próprio Jó, entenda bem, o nome de Jó era uma senha. Sim. O nome de Jó era uma senha. Aleluia. E o próprio Jó foi confrontado quando ele perde os filhos. Quem sou eu para falar da prova de Jó, que eu não aguentaria um terço do que ele passou? Sim. Verdade. Tá? Mas ele perde 10 filhos ali, ele perde as riquezas, toda hora uma notícia ruim, ninguém consegue suportar isso, gente. Verdade, verdade. O nosso psicológico, toda uma notícia ruim, aquilo ali vai te baqueando. Sim, sim. Aquilo ali Vai te minando. vai minando você, vai acabando com você por dentro, tá entendendo? Então, assim, eu tive que conviver com vários confrontos, 17 anos de confrontos, pra depois de 17 anos estar entendendo alguma coisa. É verdade. Tá vendo a pontinha do iceberg. Pra quem chegou hoje, quem tá começando agora, pra quem tem um ano, espera o teu tempo. Não pule fases, porque a vida com Deus, o ministério, não é videogame. Ei. Aleluia. Terra, te preva, chame, negasse. Não é videogame que você tem lá um macete, você consegue pular de fase. Tem o tempo do confronto para Deus mostrar para você quem você é. Isso acontece muito. É verdade. Então, eu vou dizer para os irmãos aqui, eu nem sei dizer como eu cheguei até aqui, para ser verdade. sincero. Foi porque a mão do Senhor me trouxe. Eu estou naquela passagem de Ezequiel, quando Deus olha para Ezequiel e fala assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E veio o Espírito do Senhor e me pôs em pé. Aleluia. Entende? Então, assim, hoje eu entendo, hoje eu compreendo, mas eu tive que dar um sim, não entendendo o porquê do não. O não de Deus protege a gente. Sim. O não de Deus me protegeu para hoje eu não estar morto. Sim. Amém, Jesus. Entende o que eu digo? No sonho que eu tinha, eu morreria fácil no sonho que eu tinha.
e o não de Deus veio e me protegeu. No momento eu fiquei louco. Ó, o não de Deus veio tão forte aqui aos meus ouvidos que eu nem piso mais nesse monte onde eu recebi o não de Deus, acredita? Acredito. Eu não piso nesse monte, e olha que eu gosto, eu vou em tudo quanto é monte, mas aonde eu ouvi o não de Deus, eu não gosto de falar esse monte. Deus que me iniciou tá em todo lugar, mas nesse eu não penso. Mas Rapaz, me marcou. Eu fiquei igual Jacó, fui marcado. Foi ferido ali? Fui igual Foi o Val de Jaboque. Foi ferido? Mas Foi aí, ferido. mas aí Ferido. entra Jacó e sai Israel, né? Então, Fui marcado. foi necessário Morreu o Alexandre algo muito pra nascer pequeno o bispo, morrer pastor para nascer Alexandre. uma nação. O profeta Amém. Alexandre morreu, foi ferido. Se E Deus não é marcar, assim? E Deus não nos fere, não nos marca para Sim. poder nos colocar e nos entregar coisas grandes? É verdade. A aceitação é muito difícil, você aceitar, né? Que projeto estranho é esse? Tu tá dentro da igreja, um monte de gente esquisita. Pessoal falando coisa com coisa. Que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. E a pessoa que tu ajuda é a pessoa que te vende. Eu falei, que mistério prova tá esse monte de prova que Deus tá acontecendo? falando, E daqui a vou pouco tu tá fazer. vendido, aí eu tô numa da corda, eu tô em Gileade, daqui a pouco eu tô na terra de Tobi, porque eu fui expulso pelos irmãos. Aí eu tô, o que raio de essa aqui? Não era melhor estar vivendo a minha vidinha, no meu cantinho, bem quietinho. O senhor falou, não, mas eu te chamei pra padecer pelo meu nome. É isso aí. Eu te chamei para ministério, te chamei para você ser confrontado. Aleluia. Até chegar a entender isso. Né? Mas está escrito assim, que melhor é o fim do que... O início. Peraí. Vou direcionar uma pergunta pro pastor. Logo para mim? Direta pra você, pastor, essa pergunta, hein? Vamos lá. Qual foi o momento mais difícil do seu ministério? Mais difícil do meu ministério. A decisão que você teve que tomar no seu ministério que foi difícil pra você. Foi difícil eu tomar essa decisão, né? Eu lembro como se fosse ontem. Porque hoje o pessoal trabalha muito com ego, né? Sim. Então hoje existe aquele ego ministerial e não é sobre placa, é sobre Deus. É o reino. É sobre o que o Senhor quer fazer. Se o reino está ganhando, está valendo. Então chegou um momento da minha vida que Deus, ele segurou o meu ministério e me deu uma nova direção ministerial para eu cumprir. E ali eu tive que pensar, mas tudo isso foi revelado por Deus. Verdade. Deus visitou a minha esposa e a mostrou para ela, nos deu a direção e falou conosco. Mas assim, foi difícil no início, né? Mas depois eu comecei a entender o que Deus queria, né? Porque quando Deus te leva, te coloca numa situação de confronto, é para você ter um grande crescimento. Verdade. Entendeu? Eu tive que deixar o meu ministério para viver um outro ministério. Só que quando você sai do seu lugar de habitat para você ir para um outro lugar, tudo muda ao seu redor. Sim. Verdade. Tudo vai mudar. Não adianta que não muda, muda tudo. Ali sabe o que Deus está fazendo com a gente? Deus está quebrando a gente. Deus está moldando a gente para Ele poder colocar a gente aonde Ele quer, né? Deus está ali trabalhando no teu interior, no teu ser, porque às vezes, pastor, o que acontece? A gente pensa que está pronto. Sim. Tu sabia? Acontece coisa na nossa vida que a gente fala que está preparado. Quer ver uma coisa? Confronto. Está falando de confronto. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão cumpriu? Ele cumpriu. Ele fez o que Deus mandou? Fez o que Deus mandou. Pastor, ele largou a terra, largou a parentela, largou todo mundo, largou os bens que ele tinha para ir para uma direção da terra que ele nem sabia, mas da terra que eu te mostrarei. Vamos lá agora. E esperou tempo, amigo. Tempo esperando. Já vinha passando prova, porque foi o que aconteceu comigo. Já vinha passando luta, molde, guerra sobre guerra. Daqui a pouco Deus dá o Isaac para ele. Toma o Isaac. Depois da guerra que teve entre Agar. Lembra dessa história? Deus desce na cortina de fumaça, olha para Abraão e diz, Abraão, seguinte, agora tu me dá. Mas como é que é? Vou te dar Isaac? Me dá teu filho único. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu imagino Abraão olhando para Deus e falar, não chega não, só me provou lá atrás. Só que sabe o que nós temos que entender? Para Deus, todo dia é dia de provar a gente. Que isso? Porque se Abraão fosse colocar ali em pauta o que ele passou, porque nós colocamos, se eu já passei tanta prova, o senhor está me provando mais. Deus nos prova quantas vezes Ele quiser provar. Aleluia. Deus nos confronta quantas vezes Ele quiser confrontar. E tu viu a guerra que foi, Gênesis 15, o Senhor vai se apresentar a Abraão lá, sou teu escudo, teu galardão. Abraão estava tão cego que ele não estava entendendo que Deus estava falando que era escudo e galardão. O que é escudo? Que protege. O que é galardão? Recompensa. Ele tá, mas o que eu vou gerar? Quem vai me dar filho? Como é que vai ser? Na minha casa, quem vai herdar? O Damasceno Eliezer? Não. A promessa ia vir, mas ele não estava nem mais interessado. Tem situação na vida da gente, quem é de ministério, quem é pastor, que as coisas começam a acontecer que você vai indo no instinto, tu não tá entendendo nem mais nada.
Sim. do que tá acontecendo. Tu tá me pedindo agora, meu Deus, meu filho único, eu quero saber onde é que tá o teu coração, Abraão. Eita. Se é no Isaac que eu tô te dando, ou se o teu coração ainda está em mim, se tu me ama em primeiro lugar. Aí diz que ele vai subir, todo mundo sabe da história, vai colocar o filho lá, o anjo vai bradar, não mate seu filho. Então Deus está sempre pronto para poder nos confrontar e nós temos que estar sempre pronto para ser confrontado, para ser provado. Verdade é essa. É verdade. Então o senhor era pastor, presidente de uma igreja, Era. teve que abrir mão desse que abrir sonho, mão. desse projeto. E de boa, sem orgulho nenhum. Mas as pessoas não conhecem a nossa história, né? Sim. Então pessoas vão especular muitas coisas. E aí começa aquela coisa. Se vendeu! As pessoas não sabem do projeto de Sim, Deus. sim. Elas não sabem do que Deus preparou. Ah, você se vendeu. Ah, porque o ser humano, quem está fora do que Deus está fazendo da tua vida, quem está olhando de fora, nem sempre esse negócio de quem está olhando de fora é melhor, não. É verdade. Porque só você sabe, dentro do processo, o que você está passando. Sim. Porque Deus te envia a determinados lugares para você ser bênção e aquele lugar ser bênção na sua vida também. É verdade. Entendeu? Te trazer crescimento. E para você frutificar naquele lugar também. Então você tem que ir com o seu coração aberto. Você não pode ir como uma ferramenta de contenda e de problema. Você tem que ir como uma ferramenta que vai frutificar, uma árvore frutífera. Aleluia. Então se Deus te enviou é porque Ele confia em você. Se Deus te enviar a qualquer lugar, fazer qualquer coisa na sua vida é porque Deus confia em você. Entendeu? Para que você esteja em determinados lugares. Eita, isso é forte. Demais. E quando a gente se encontra apto a isso, tá pronto pra poder mudar, né? Mudar de pronto nome, pra mudar poder de mudar. ambiente, mudar de tudo. José, Zefanate, Paneia, né? Então, Eita. nós falamos muito sobre isso esses dias e temos batido muito nessa tecla, porque Deus realmente tem falado isso. É tempo de governo. É um tempo de governo, é um tempo onde o governo dos céus está sendo restabelecido através daqueles que o Deus de Israel tem levantado. Então, é muito profundo isso que o pastor... Eu tô aqui, mas eu tô muito focada nessa imagem. Pastor, não sei se o senhor se ligou, é uma águia do lado de um leão. Eu tô Isso. ligado, é mistério isso E aí. o símbolo, né, do nosso ministério, né, da onde nós começamos, é uma águia. É uma águia. Eita. E quando Deus mudou o nosso ministério, colocou o de leão. Eita. Pra ver como é que é o recomeçar de Deus, É muito né? profundo. Davi Falou tá muito trazendo- comigo. É. Eu tô ali, eu tô... Interessante, né? Davi tá trazendo a arca. E quando Davi tá trazendo a arca, alguém que tá do lado dele, que era para apoiar, tá interpretando ele errado. Mical. Verdade. Estás tu como vadio hoje, nu, diante das princesas e das donzelas? Ele tá trazendo a arca. Então, infelizmente, existem até pessoas do nosso lado, não é o nosso caso, graças a Deus, do nosso lado, que não vão entender o que Deus está fazendo, quanto mais quem está fora. É. Verdade. Entendeu? Não vai entender mesmo. Não vai. Davi estava feliz porque estava conseguindo trazer a arca dessa vez, porque uma vez deu errado, então ele recomeçou. Tava Sim. recomeçando. Era um né? recomeço. Entendeu? E quando ele vem com recomeço e com esse resultado que é a arca, tem alguém que não está olhando para a presença, está olhando para o Davi. Eita. Não está olhando para a presença que tu está carregando, está trazendo de volta para Jerusalém. Está olhando para você, para o teu erro, para o Davi. Está olhando uma coisa que para ela é erro e Deus não estava recebendo aquilo como erro, estava recebendo aquilo como uma celebração. Verdade. Então, muitas das vezes, nós somos mal interpretados por pessoas. Meu por elas pai. não saberem o que Deus tem conosco. Porque Deus não abre para ela, Deus não vai lá e explica, olha, eu vou falar com Davi, Davi vai fazer isso, Mical, tu libera. Ele não precisa disso. Não precisa verdade. mesmo. Você libera que eu faça isso na vida do Alexandre, que eu faça isso na vida do Van? Deus não precisa de autorização de ninguém. Ele é a autorização. Eita. Ele é o tempo, ele é o poder, ele é o governo, é ele que assina, é ele que carimba. Ah, tu concorda com a missionária aqui? Ah, tu concorda com o Alexandre lá no podcast? Não tem isso. Ele trouxe e acabou. Tá, sabe o que tá fazendo. Isso aí. É Entendeu? verdade. O mistério é desse jeito aí. Só que as pessoas, elas acham que tem esse domínio de chegar e ficar apontando e ficar falando. E, ah lá como o Davi tá vindo. Aí Davi falou, aí Davi teve que falar, porque tem hora que nós temos que falar. Tem tempo Verdade. de calar e tempo de falar. Verdade. Davi olhou pra Mical e falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Tu tá falando isso pra mim, eu tô trazendo a arca. Meu Senhor, antes de escolher teu pai, escolheu a mim. Eita. Aí pega o Davi falando assim, agora eu tô conjecturando agora eu vou conjecturar. Eu, pra ser rei, Mical, eu derrubei gigantes. Você era filha de princesa, de rei. Você é princesa. Porque tem gente que tem tudo pra ser, mas não é. Eita. E tem gente que não tinha nada pra ser e é. Não fez nada pra conquistar. Não fez nada pra conquistar. Filha de rei tava criticando. Por que ela não tava lá ajudando? Será que ela tava orando? Eita, Porque Deus. imagino eu que se ela viu a presença, viu a arca chegando, ela não percebeu a arca entrando, mas percebeu o esposo dela, Davi, dançando, o que ela não devia já estar pensando só acerca dele dentro de casa? Eita. É verdade. Porque o problema começa dentro da nossa casa. Sim. É verdade. Se eu não for bem resolvido com a minha esposa dentro de casa, não sai nada nesse podcast. Sim. É verdade. Não sai nada no altar.
Entendeu? Então, Mical já vivia um conflito. E interessante, tem coisa que Deus deixa as pessoas fazerem, pastor. Meu e Deus pai. não vai levantar profeta para falar que Deus sentenciou aquela pessoa. Tem sentenças que Deus libera para pessoas, pega isso, e é no secreto. É verdade. Porque Deus não levantou Natan para falar para Mical, não, ó, Davi tá vindo e fique quieto, hein, senão tu vai ficar estéril. É verdade. Então tem pessoas sofrendo sentença de Deus até hoje e não sabem por quê. Porque tá falando de ungido. Isso. Porque tá entrando onde não tem que entrar. Aleluia. Cuidado, pode se machucar. Porque Deus é Deus, hein? Sim. Ele Entende fez. isso? Mas Deus levanta Natan para falar com Davi. Por quê? Porque Deus amava Davi e não queria que ele errasse de novo. Mas Mical, o senhor falou, o teu propósito é esse? De criticar, de apontar? Vai ficar estéril, eu não vou levantar profeta nenhum para falar que eu te coloquei estéril. E a pior coisa é quando Deus faz a sua justiça dele no silêncio. Meu A Deus. pior coisa é quando a sentença de Deus ela sai e sai no silêncio. Isso aqui é muito forte. Deus não fala o que está fazendo. Foi como ele fez com o rei lá, com a guerra de Josafá, Ezequias. Lembra de Ezequias? Como Deus foi defender o rei Ezequias? Um anjo destruiu 185 mil soldados do exército da Síria. Eita. Lembra disso? Deus não foi lá e falou para o adversário lá. Não falou, vou destruir você, vou pegar teus soldados. Falou, não, deixou fazer. Tem coisa que Deus deixa a pessoa fazer. É. Mas quando ele libera a sentença, Forte. Deus não é bobo de falar. Eu vou falar para quê? Eu vou fazer. Deus não é um Deus que fala, é um Deus que faz. Porque o nosso Deus não é covarde, ele não ameaça. Ele olha para você, vê a tua atitude, ele age. Vê a tua atitude, em cima da tua atitude, ele age. Ele sentencia, vai sentenciando, vai fazendo. E Deus é assim, entendeu? Por isso é importante a gente saber o que a gente está plantando. Que é isso? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? Tu percebeu que a maioria das pessoas que criticam a vida dos outros, o ministério dos outros, quando você vai olhar para a vida dela não tem fruto nenhum? Sim. Elas não são nada, não são ninguém? Não tem capacidade de fazer 1/3 do que você faz. Sim. Pode observar, onde é que aquela pessoa chegou? Eu não aceito crítica de quem nunca constrói construiu nada. nada. Eu fui ver, o rapaz me criticou. Ô, pastor da tatuagem e tal. Eu fui no perfil dele. Tem mais tatuagem do que eu. Isso, Barão. Que isso? Barão que Aí critica. não, Barão. Aí eu fui lá no perfil dele, não é por nada não. Cheguei lá no perfil dele, 500 pessoas. Falei, já entendi. Meu Deus. Cheguei numa igreja pra visitar. Gente, isso aqui é interessante falar sobre isso. Sentei. O varão de lá do altar, como ele tava pregando, isso aqui não tem necessidade disso, gente. É igreja, é corpo, Sim. entendeu? É abraçar o irmão, é ministério, irmão, Deus é contigo, vambora. Pastor tá de terno, mas eu tô de blusa polo. Pô, mas vamos fechar junto, vai ser Sim, assim? Esse povo pensa que Deus está aqui para poder trazer fama, para poder isso e aquilo. O altar não é lugar de jogar piada. Lugar de falar de O Deus. altar é lugar de falar de Deus. Você imagina a Mical pregando no dia que Davi estava trazendo a arca. Eita, gente. Tem gente usando o altar pra desabafar. Desabafar. Eita. O púlpito não é divã, né? Mas É quando divã, né? tá doendo o que Deus fez na vida do pastor e da missionária, tá? Porque eu pensei que o pastor ia estar caído. Eu pensei que aquele comentário meu lá no Instagram ia acabar com a vida do pastor. Eu pensei que aquela rebelião que eu fiz pelas costas do pastor, aquela mesa redonda, ia acabar com a vida dele. Mas não, a mesa redonda ajudou ele a chegar aqui no podcast. Ao você falar mal de mim, tu sabia que eu gosto da guerra? Eu gosto. Eu sou tinhoso. Sabe por que Deus me escolheu? Eu sou tinhoso. Quanto mais tu fala que... tu quer ver? Eu sou lutador, né? Aí eu sou faixa preta. Eita. Eu tenho que falar sobre isso. Que é guerreiro, né? Davi era guerreiro. sim. Aí, olha o que acontecia. Quando o meu mestre chegava no meu ouvido e falava assim, aquele fulano vai te pegar. Cara, aquilo me trazia um negócio. Era um Que ele começava... combustível. Quando eu tava Era um lutando, incentivo que aí quando eu tava faltava. lutando, que ele gritava assim, ó. Tá se entregando, hein, pastor? Rapaz. Meu Deus, gente. A chave virava, tá se entregando, agora você vai ver só. Entendeu? Então Deus sabe disso. Quando fala mal de mim, eu gosto desse negócio. Vai pra cima. É pra cima. É porque tá funcionando. Tem que ser assim, entendeu? É desse jeito. O combustível é esse. O combustível pro negócio fluir é a guerra. Estão criticando, é sinal que Deus tá no negócio. Aleluia. Estão falando mal, é sinal que Deus está no negócio. A irmã falou assim, poxa, o senhor é muito polêmico. Eu falei, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas interessante, aonde você passa, você graças a Deus é bem recebido, é o posto da humildade. Só que quem se incomoda com você, infelizmente, são pessoas que não têm fruto nenhum. São pessoas que não estão felizes com o que Deus está fazendo. Que Deus converta essas pessoas, que Deus mude elas, porque eu cheguei onde cheguei, não foi pisando em ninguém, nem botando o pé para ninguém cair. E Deus vai nos levar muito além, pastor. Sim. O Senhor, escute isso que eu estou falando, que isso aqui, esse ambiente é profético. O Senhor irá nos levar muito além. Em nome de Jefité, Jesus. quando ele é expulso lá, Juízes 11, pelos irmãos,
Você não vê Jefité dar uma palavra. O senhor sabia? Eu sou tinhoso, mas eu não dou uma palavra. Eu prego a Bíblia. Eu prego a palavra, eu continuo na marcha, continuo fazendo a obra, mas eu não falo nada pra pessoa, sabia? Sabendo de tudo, eu não digo, porque quem me justifica e te justifica é o Senhor. Jefité saiu em silêncio. Foi negado dentro da sua própria casa pelos seus próprios irmãos, pastor. Quando ele chega na terra de Tobi, homens levianos estão com Jefité. Sabe o que Deus está falando? Se não te aceitarem na sua terra, eu vou pegar pessoas na terra estranha para poder aceitar você. Porque o problema, missionária, do diabo comigo e contigo é que Deus nos chamou como cabeça e Ele quer nos fazer de cauda. E quem Deus chamou como cabeça nunca vai ser cauda. Aleluia. Aleluia. Jefité sempre foi cabeça. O que acontece? Deus permite uma guerra lá em Gileade. Jefité não estava mais lá. Meu pai. Aleluia. Tiveram que buscar quem? Aquele que eles chamaram de filho de prostituta. Tu sabia que aqueles que te negaram vão vir atrás do Senhor um dia? Eu creio. Vão vir. E sabe como nós vamos estar? Como Jefité. Estão vindo a mim agora, me aborreceste lá atrás. Ai, acontece, os filhos de Amon se levantaram a peleja e só você pode nos livrar. Agora imagina, se não tivesse expulsado Jefité, tinha um defensor do lado deles. Tinha alguém para lutar com eles. Você é amigo deles, mas eles estão te tendo como inimigo. Por quê? Porque estão olhando para a tua essência, para a unção. Meu Deus, estou me sentindo ameaçado. Agora eu tô ameaçado. Eu fecho a porta para ele aqui. Tu fecha a porta para mim aqui, Deus vai abrir uma porta lá nos Estados Unidos, mas eu vou pregar. Aleluia. Entendeu? Aí eu fecho a porta pro Senhor, Deus vai lá e abre 7 portas pro Senhor diferente daquela que foi fechada. É sempre assim. Sim. Deus vai sempre fazer além daquilo que o homem está tentando fazer contigo. Deus vai fazer além, Deus vai glorificar o nome dele. A obra não vai parar. O podcast recomeçar não vai parar aqui nessa sala. As pessoas vão ter que entender isso. E é Deus fazendo, porque é o Senhor que colocou, é o propósito do Senhor. Eu não concordo. Não concorda, vai brigar com Deus, vai falar com o Criador. Eita. Vai reclamar com ele. Tem que reclamar com ele. Aquela missionária com aquele cabelinho lisinho e tal. Entendeu? É desse jeito, pastor. É desse jeito. Pastora Camila, deixa eu lhe fazer Diga. mais uma pergunta. Diga. Você já teve algum momento que pensou que Deus esqueceu? O que você fez pra crer? Olha, eu vou ser muito sincera, tá? Ele até falou comigo, ele falou assim, amor, por todas as vezes eu nunca vi você esmorecer. Eu sempre acreditei muito. Amém. Em tempos de guerra, eu sempre acreditei muito. Amém. Pela misericórdia, o Senhor sempre se manifestou. Então, algumas vezes, até em profecia, Deus falava assim que Ele nunca escondeu o rosto dele diante de nós. Coisa linda, Então, né? o fato do Senhor nos trazer direcionamento pela visão, revelação, pela profecia, nunca permitiu com que eu sentisse a ausência de Cristo. Por mais que os momentos fossem difíceis, é óbvio, a gente passa por circunstâncias, por momentos Sim. que a gente fala, Senhor, isso aqui o Senhor não me revelou. Senhor, isso daqui eu não estava pronta, não esperava passar por isso aqui. Porque tem situações da nossa vida que a gente não Sim, espera. sim. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tô na igreja e Deus vai revelar tudo, né? Deus vai fazer tudo e Deus vai operar tudo. Antes de eu enfrentar qualquer turbulência, o Senhor vai se manifestar. E acredite, tem momentos que o Senhor deixa em oculto até as guerras que você vai enfrentar. Então, em todos esses momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, eu nunca deixei de acreditar. Eu acho que isso que foi o que me manteve de pé. Né? A minha fé, a minha perseverança, eu saber que independente da circunstância que eu estava vivendo, eu sabia que eu tinha uma palavra. Eu costumo dizer, porque é muito verdade isso, quem tem uma palavra tem tudo. Né? Às vezes você olha e fala assim, mas eu não tenho um ambiente, não tenho a condição financeira, não tenho pessoas para me ajudar. Aí eu vou falar assim, você tem uma palavra? Então continua, porque você tem tudo. Quem tem uma palavra tem uma cobertura espiritual. Quem tem uma palavra tem um direcionamento, você não anda sozinho de verdade. Então, para responder a sua pergunta de uma forma bem objetiva, não, eu nunca me senti só. Eu nunca pensei assim, Deus não está comigo. Por isso que eu volto a dizer, por isso que eu acho que eu cheguei onde eu cheguei. Verdade. Né? E as manifestações de Deus. Eu costumo dizer, hoje, o que nós vemos? Nós vemos pessoas que caminham de um lado para o outro, buscando ouvir a voz de Deus. Eu vou falar isso e eu tenho muito orgulho do que eu vou falar aqui agora. Eu sei que não é a realidade, talvez, de você que está nos assistindo, como de muitas famílias, de muitas pessoas, mas o meu pasto, ele é muito cheio.
Então, quando você tem uma liderança forte, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Sim. Porque hoje em dia eu vejo que a fragilidade da liderança causa uma fraqueza no seu exército, entendeu? Um povo bem instruído é um povo forte. Eu ia falar isso. Eita. Um povo que tem instrução é um povo forte. O que é a instrução? A instrução é o alimento. Então eu vejo que a fragilidade vem pela ausência do alimento dentro das igrejas. Aleluia. Então é muito tempo, nada contra, amo, mas o roda-roda, o pula-pula, a bateria, a emoção Tem que ter e palavra. pouco tempo Palavra. da palavra. Então... a gente conversa muito sobre isso. Nós somos de um ministério avivado, sempre fomos, visão, revelação, profecia. Deus fala profundamente, mas o nosso alicerce é a palavra. E a palavra, quem carrega o ministério da palavra, não é tão bem aceito assim, Sim. né? Mas é o que nos mantém de pé. Então, Glória a Deus. hoje, se as pessoas se perderam nessa direção. Então, não. Então, eu vou pra lá, vou pra cá, vou pular, vou subir, vou descer, mas não tem a base. Se não tem a base, não vai conseguir A manter casa de pé tá na muito areia. tempo. Eita. Entendeu? Não tem a vai base, a ficar, casa tá na não vai areia. ficar. Verdade. Então, as pessoas passam muito por isso. Então, não. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Sei que não é a realidade das pessoas. Então, um conselho meu aí, se firma na palavra, porque é a palavra que vai manter você de pé. De verdade, parece conselho de mãe chata, né? Mas é uma realidade. Sabe quando a mãe fala assim, eu sei o que eu tô falando pra você não pagar um preço lá na frente? É Jesus falando, firma na minha palavra, porque é a minha palavra que vai fazer você viver o meu propósito. Edifica a tua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. não tem E vem como. tudo, né? É o verbo. Vem tudo. Vem vento, vem tempestade, vem furacão, vem ameaça, vem inveja, vem perseguição. Mas Sim. você tá ali. E eles não entendem como é que vem tudo isso e você permanece de pé. A resposta é simples, é a palavra. A palavra. Glória a que Deus. isso? É o A pasto que é palavra. muito forte. A palavra. Amém. Tempo todo, a todo tempo. Forte. Pastor e pastora Camila, a gente já tá caminhando pro final do podcast, mas eu quero fazer essa pergunta. O que falar, pastor? Para pastores, ovelhas, que estão pensando em desistir do ministério e até mesmo desistir do seu casamento. O que falar para esse povo? Vamos agora, tá? Vou falar para pastores, né? Que estão liderando. Isso é muito difícil. Liderar é muito difícil, porque você lida com os problemas da igreja, do povo e com os problemas da sua casa, né? Todas as vezes que você honrar o altar, Eita. o dono do altar vai te honrar. Eita. O dono do altar vai se manifestar e o dono do altar vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Eu já vi casos de testemunhos e pessoas e revelações de Deus aonde Deus deu um filho a casais e esse filho que Deus deu veio para poder unir mais o casal do que separar. Essa semana mesmo eu vi Aleluia. isso, né? Se um filho vem, Deus dá a um casal para unir o casal, para que não venha a haver separação, eu vi isso anteontem, eu estava ouvindo sobre isso. Você imagina o que o altar não é capaz de fazer na vida de um casal. Eita. Aleluia. O altar restaura, o altar prospera, o altar renova, o altar recomeça, tudo é no altar. Verdade. Conselho que eu vou dar para pastores, casais, não largue a obra de Deus. Não largue o altar, não negue a sua chamada, o que Deus te chamou, exerça e com excelência o ministério, como Paulo falou, combata o bom combate, exerça. A partir do momento que você está cuidando do altar, você está cuidando da obra, Deus está cuidando dos seus negócios. Verdade. Deus não está cuidando só do teu casamento quando Que você isso? cuida do altar, querido. Deus está cuidando da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, do futuro dos teus filhos. Deus está cuidando... Meu Deus, isso aqui é muito da tua Aleluia. empresa. Derremai, Sofá. Deus cuida de tu, Muntriaxagai. Deus cuida de tudo. E vai chegar na tua vida aquilo que tu não espera. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Então Deus vai olhar sempre para minha pessoa e para sua pessoa como aquele servo fiel, que independente do que esteja passando, não largou a mão do arado. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Não olhou para trás. Olha que coisa, ou você é quente ou você é Frio. frio. Isso é Bíblia. Verdade. O morno, É vomitado. o morno É vomitado. Então Deus não gosta de pessoas indecisas. E o que é as pessoas que querem, pastor? Largar o altar, desistir. São pessoas indecisas. São pessoas que não confiam mais, não acreditam mais. Mas o Senhor está falando, confia em mim. Confia. Sabe por que Deus está falando? Sabe por que Deus tem a propriedade de dizer e pedir para o Senhor confiar nele?
porque ele confiou no Senhor, pastor. Eu creio. E entenda bem aqui o que eu vou falar, porque não sou eu, Deus falando conosco. Aleluia. Se Deus confiou na nossa pessoa e nós somos imperfeitos, imagina se nós não vamos completar. Confiar no Deus perfeito. Verdade. Deus confiou na nossa pessoa, nos deu ministério, nos deu chamada, nos te deu um casamento, te deu vida. Meu Deus do céu, tu sendo imperfeito, por que que você não vai confiar na perfeição? É verdade. No Todo-Poderoso que é perfeito, naquele Cordeiro Imaculado. Quando você desiste, tu tá falando que Deus não existe mais ali. Sim. Ali tu tá jogando a toalha, tá falando, ó, realmente, entende? E aí abre um espaço muito grande pra murmuração, pra reclamação, e aí Deus já não tá mais no negócio. Então não desista. Seja fiel, persista. Faça a obra maior do que aquela que o Senhor fez. Qual é se creres em mim, farão obras maiores do que a que eu fiz. Não é assim que Jesus falou? E qual seria a obra maior? Cuidar do ministério é uma obra maior. Eita, pai. Deus te deu a família, qual é a obra maior? Tu cuidar da tua família. Deus te deu o ministério, qual é a obra maior? Cuidar do ministério. Deus te deu filho, qual é a obra maior? Cuidar dos teus filhos, porque Ele vai te dar. Mas o papel de cuidar, ele é seu, então não desista. Aleluia. Coisa linda, hein, pastor? É isso, Que né, podcast incrível, hein, minha pastora? Isso é muito profundo, muito Demais. profundo. A prudência, né, para os casais aí, a gente aprende muito isso todos os dias lidando com o ministério, saber quem você vai colocar, né, para sua intimidade. Nunca perder o diálogo, nunca perder essa ligação, esse olho no olho, porque às vezes a gente passa tanto tempo cuidando de vidas, cuidando de pessoas, e a gente deixa de cuidar daquilo que o Senhor nos deu, né? Então, assim, a gente vai aprendendo todos os dias a ter uma prioridade muito, muito particular. Então, assim, precisamos estar bem para cuidar de pessoas, né? Pessoas curadas cura, pessoas feridas vão ferir. Então, a gente carrega esse lema, a gente acredita nisso. Então, diálogo, concordância e submissão e renúncia. Isso são os pilares, assim, pra gente manter o ministério, que é a base, né? Porque a gente fala muito sobre isso. Pra gente, a nossa prioridade é o altar. E o altar estando de forma correta, íntegro, toda a nossa vida vai estar íntegra. Então, a nossa prioridade... As pessoas perguntam assim, qual é o... Mas, pastora, o sucesso no relacionamento, o sucesso aqui na finança, é o altar. O altar tá perfeito. Entendeu? O Deus está se manifestando no altar. Se o céu está se manifestando ali, ele vai cuidar de todos... Fidelidade ao altar. Todos os detalhes. Mas essa importância, esse cuidado, né? Cuidado com quem você vai trazer para essa intimidade, para os casais aí, para os pastores, para aqueles que estão se unindo para viver esse propósito. Cuidado com quem vocês vão trazer para a intimidade, para o particular de vocês. Vivam a vida de vocês, fale menos, faça mais e busque caminhar com pessoas que compartilham do mesmo ideal. É isso. O resto é Deus que faz. Eita. Só tá disponível para Ele que Ele vai fazer tudo. Aleluia. É forte. Vai ter podcast parte 2, pastor? Com certeza. Porque foi incrível, hoje, né? hoje nós estamos recomeçando. Vai vir a construção agora. Rapaz, prazer em Tremendo. conhecer eles, né, pastor? Meu Deus. Pessoas Tremendo. cheias de Deus, né? Pessoas que o Senhor tem uma atmosfera... A gente sente, né? Aquela atmosfera, verdade, o ambiente muda. Muda. O Iago quase voltou para Jesus. Eita! Meu Deus, que coisa forte. Só gratidão. De verdade. Eu não sei a hora que Idem. você vai estar vendo esse podcast, se é de tarde, de manhã ou de noite, mas compartilha. Muito. E eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai edificar vidas e famílias em nome de Jesus. É verdade, pastor. Pastor e pastora, se despede desse povo aí, chegamos ao final. Isso. Você primeiro, pastor. Gente, é uma honra estar aqui, né? E me alegro muito. Pastor da varanda, eu vim da varanda. Eita! Eu vim do fundo de quintal, como o pessoal fala, né? Esse termo para ferir, né? Esse termo para ferir foi o que não fez eu desistir. Aleluia! Pastor do fundo de quintal, que usava a roupa do brechó, né? Tô para dizer para você que tô feliz demais aqui. Quero agradecer ao céu, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esse momento. Aos pastores que aqui estão, que nos acolheram, nos deram essa oportunidade. E eu quero dizer para você que está em casa, que o próximo é você. Aleluia! Pessoas que Deus vai levantar, pastor. Sim. Tá? Pode não estar aqui no Recomeçar, mas Deus vai levar para outros lugares. Sim. Então, sou grato. Deus, muito obrigado. Pastores, muito obrigado. Que Deus abençoe aqui a vida de vocês, esse povo que vai assistir.
Eu quero dizer que Deus multiplique, frutifique nesse lugar aqui, que traga pessoas certas para cá, que faça as Aleluia. conexões corretas. É necessário pedir isso também. Eu vou terminar falando sobre isso, pessoas Aleluia. certas para sentar nessa mesa, porque as pessoas que Deus colocar sentadas nessa mesa não vão ser pessoas para atrair vocês, vão ser pessoas para honrar a vida de vocês. Aleluia. E é o que eu profetizo na vida de vocês. Eu quero me despedir assim nesse momento aqui agora, tá? Pelo que vocês fizeram por nós, por confiar em nós, nos trazer para cá, para essa mesa abençoada, tá? Diante de muitas outras mesas que vão vir, eu quero dizer para vocês que essa mesa é profética, tá? Eu tô terminando assim, eu tô me despedindo assim, para vocês entenderem. É gratidão. Se despede com gratidão. Agradeça. Tô agradecendo. Porque é profético. Porque, como eu disse, né? Eu botei uma mesa, botei a televisão, fiz o meu podcast, o nosso podcast. Hoje nós estamos aqui. Mas Deus falou para mim que Ele ia nos levar e algumas chaves iam virar antes do ano mudar. Aleluia. Antes de virar o ano no número, Deus ia virar na chave espiritual. Como Deus te usou lá na mesa, lá no almoço, lá embaixo, tá, homem de Deus? Então, muito obrigado. Esse ambiente aqui é profético. O senhor falou que está profético, mas a Bíblia diz que o coração do povo que estava com Neemias estava num só propósito, não por isso o abrandava. Sabe por que esse ambiente ficou profético? Porque não há disputa entre nós. Aleluia. Porque o Senhor fala, ela fala, eu falo, o Espírito do Senhor, onde tiver um, dois ou três ali, eu estou presente. Então, muito obrigado. Se eu deixar, vai virar vigília, eu vou parar por aqui, porque a pastora tem que se despedir. Então, muito obrigado. Gratidão. Vigília. Gente, muito obrigada pelo carinho, agradeço vocês, espero que o Espírito Santo complete a boa obra que ele começou aqui nessa mesa e que essa mesa se estenda à mesa que está lá. Porque atrás da tela tem muitas mesas, Sim. né? Tem muitas pessoas, muitas conexões que Deus vai trazer sobre a vida de vocês. Quero agradecer ao pastor, a pastora. Amém. Obrigada pelo carinho, obrigada pela recepção. Eu tenho certeza que isso aqui é o início de uma longa jornada para a glória do nome dele. Amém? Que você seja alcançado, que a sua Amém. casa seja alcançada, seja grata a pessoas, porque a gratidão ela vai revelar sempre o caráter. Amém? Muito obrigada pelo carinho. Sem palavras, Podcast gente. recomeçar, né, não, Fernanda? Porque sempre existe um recomeço. começo. Aleluia. Eita, coisa boa. Forte.